Quem está no controle? Você ou seu cérebro preguiçoso? Seu cérebro não foi feito para te fazer vencer. Ele foi feito para te manter vivo. Isso significa economizar energia, evitar esforço, fugir da dor. Por isso, sempre que você decide mudar, ele reage, com medo, com preguiça, com desculpas. E se você não estiver no controle, vai viver no modo automático. Vai viver abaixo do seu potencial. Vai aceitar uma vida morna porque a sua mente quer conforto, não conquista. Por que algumas pessoas conseguem avançar mesmo com dor, exaustão e dúvida? Como transformar a fraqueza em força real? E o que acontece quando você para de negociar com a sua mente e começa a comandá-la com disciplina? Neste vídeo, você vai entrar na mentalidade extrema de David Goggins e descobrir como ele aplicou, na prática e na dor, os princípios mais radicais da filosofia de Napoleon Hill. Como assumir o controle da mente, como reprogramar sua relação com o sofrimento e como se transformar por inteiro quando a disciplina vira identidade. Isso não é sobre pensar positivo, é sobre pensar com poder. E quando esse vídeo terminar, a dúvida que hoje te trava vai calar. Porque você vai obrigar a sua mente a obedecer. Seu cérebro é uma máquina de sobrevivência, não de conquista. Ele foi projetado para economizar energia, evitar riscos, fugir da dor. E se você não assumir o comando, vai viver no piloto automático. Vai escolher o mais fácil. Vai se esconder atrás de desculpas disfarçadas de lógica. David Goggins é a prova viva disso. Antes de se tornar ultramaratonista, autor best-seller e um dos homens mais mentalmente resistentes do mundo, ele era tudo o que você não espera de um guerreiro. Obeso, deprimido, inseguro, vivendo de faxinas e fast food. Cresceu apanhando do pai, sendo rejeitado na escola, com dificuldades de aprendizagem e um corpo que gritava por socorro. Ele falhou no teste da Marinha. Foi rejeitado diversas vezes. Mas em vez de aceitar o rótulo de fraco, Goggins decidiu virar o jogo, forçando sua mente a obedecer. Correu com fraturas nos pés. Passou por 3 treinamentos SEAL. Enfrentou a própria dor como se fosse uma arena, não um limite. Tudo isso enquanto sua mente dizia: você não consegue, você não nasceu para isso. E ele respondia: assista. Napoleon Hill escreveu: você tem controle absoluto sobre apenas uma coisa, sua mente. E é aí que começa a virada. Não no talento, não na motivação, mas na decisão de parar de ceder aos comandos automáticos da sua biologia. O cérebro vai mentir para você todos os dias. Vai dizer que você está cansado quando só está desconfortável. Vai chamar de impossível o que só exige esforço. Vai sussurrar desistência no exato momento em que a mudança está próxima. Goggins aprendeu a calar essas vozes, não com mágica, com disciplina, com repetição, com dureza. Você não precisa se tornar um monstro, mas precisa se tornar o mestre do próprio padrão mental. Porque se você viver no modo padrão, vai viver pequeno, vai viver esquecível, e não há nada mais frustrante do que saber que você poderia ter feito mais e não fez. Assumir o controle é desconfortável no início, mas é isso que separa quem espera de quem transforma. E a pergunta real agora é: você vai continuar sendo liderado por uma mente programada para economizar energia ou vai forçá-la a se reprogramar sob o seu comando? Esse é o primeiro passo. A guerra começa dentro. Todo dia você tem 2 caminhos na sua frente, o fácil e o difícil. O fácil parece seguro, confortável, racional, mas o difícil é onde mora a transformação. E David Goggins escolheu esse caminho todos os dias. Ele entendeu algo que quase ninguém aceita. A vida vai ser difícil de qualquer jeito. Mas se você escolhe o difícil com intenção, você cresce. Se evita o difícil, ele te cobra com juros, em forma de arrependimento, fraqueza, frustração.
Goggins usou a dor como ferramenta. Ele acordava antes do sol nascer, mesmo com o corpo gritando. Corria enquanto os pés sangravam. Estudava com a mente travada pela dislexia e repetia uma regra inquebrável: sofra agora, para não ser escravo depois. Napoleon Hill dizia: o hábito de fazer mais do que é pago para fazer leva ao sucesso. E Goggins aplicava isso sem piedade. Fazia mais, mesmo sem ser reconhecido. Fazia mais, mesmo quando ninguém via. Porque ele não buscava aprovação, ele buscava evolução. O caminho difícil revela quem você é, não quem você diz que é. Ele arranca máscaras, derruba desculpas e coloca sua mentalidade num espelho real. A maioria escolhe o fácil, dorme mais, treina menos, reclama, evita o desconforto e depois se pergunta por que nada muda. Goggins escolheu o difícil, até que o difícil virou natural. O desconforto virou zona segura, a dor virou rotina e a mente, que antes o sabotava, passou a obedecer. Você quer uma vida forte? Então pare de pedir por facilidade. Facilidade enfraquece. Desafio fortalece. E toda vez que você foge do difícil, está assinando um contrato com a mediocridade. O difícil te esculpe. O fácil te engana. David Goggins era a prova disso. Ele não era rápido, não era talentoso, não era protegido, mas era indestrutível naquilo que mais importa, a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo odiando cada segundo. Esse é o segredo. E ele não é bonito, ele é bruto. A pergunta agora é: o que está difícil demais para você? E por isso mesmo é onde você precisa estar. Porque só quando você caminha onde dói é que começa a deixar de sentir. Existe um momento na vida em que você para de correr dos outros e começa a encarar o verdadeiro inimigo, o reflexo no espelho. David Goggins chama isso de Accountability Mirror, o espelho da responsabilidade. É o lugar onde todas as desculpas somem e sobra apenas a verdade nua, quem você realmente é e o quanto está se escondendo disso. Quando ele se olhou no espelho com mais de 130 quilos, vestido de fast food e enrolado nas próprias mentiras, algo quebrou. Não foi o espelho. Foi o personagem que ele sustentava para evitar mudança. Foi a máscara do coitado, do não consigo, do não nasci para isso. Napoleon Hill escreveu: o primeiro passo para o sucesso é a honestidade brutal consigo mesmo. Goggins encarou o espelho com esse espírito, sem filtro, sem piedade. Ele escrevia com caneta no próprio espelho tudo o que precisava melhorar: físico, mental, emocional. O que ele via ali não era o que ele queria ser, mas era o que ele era. E isso precisava mudar. É mais fácil culpar o mundo, o chefe, os pais, a genética, o tempo. Difícil é assumir que você está atrasado na sua própria história, que você deveria estar mais longe, mas se sabotou, que está repetindo padrões antigos e se dizendo moderno. Olhar no espelho com verdade dói, mas é nesse ponto que começa a virada, porque quando você assume a culpa, você também assume o controle. Goggins falava com ele mesmo como um treinador militar, duro, frio, realista, mas com um objetivo claro: reconstrução total. Hill reforçava isso quando dizia: você não pode crescer enquanto estiver mentindo para si mesmo. A disciplina começa com clareza, e clareza nasce da verdade, por mais dolorosa que ela seja. O espelho é a sua reunião interna, o lugar onde não entra aplauso, curtida, desculpa ou disfarce. Só você e os fatos. E se você não se encara, você nunca muda, porque ninguém evolui fugindo da própria imagem. A pergunta é: o que você vê quando se olha? E mais importante, o que está ignorando? A mudança começa quando você troca o conforto da ilusão pela brutalidade da verdade. David Goggins não venceu porque era forte. Ele venceu porque teve coragem de se enxergar como fraco e fazer disso o ponto de partida. E você? Está pronto para conversar com o espelho? A disciplina, para a maioria das pessoas, é um recurso.
um esforço, algo que você usa quando tem motivação, tempo ou um bom motivo. Para David Goggins, não. Disciplina não era recurso, era identidade. Ele não acordava cedo porque gostava. Ele acordava cedo porque aquilo dizia quem ele era. E isso muda tudo. Quando a disciplina vira parte do seu eu, você age mesmo quando tudo dentro de você pede pausa. Você cumpre mesmo quando ninguém cobra. Você segue mesmo sem resultado imediato. Napoleon Hill falava exatamente sobre isso. Ele dizia que o hábito persistente e deliberado molda o destino do homem. O que parece força de vontade, na verdade, é sistema, é construção, é repetição. Goggins entendeu que se quisesse mudar de verdade, precisava se tornar outra pessoa. Não apenas agir diferente, mas ser diferente. E a única maneira de forjar essa nova identidade era no ferro da disciplina diária. É isso que ninguém vê. O sacrifício repetido, as decisões que ninguém aplaude, o treino no escuro, o não que você diz para si mesmo quando o sim parece tão fácil. É o acúmulo desses pequenos confrontos que criam um novo você. Goggins não confiava na motivação, porque motivação falha. O que não falha é o ritual, a repetição, o código mental que você escreve com suor e honra, e que um dia vira parte de quem você é. Você acorda, olha o despertador e pensa: ninguém vai saber se eu dormir mais uma hora. E aí você levanta mesmo assim, porque você vai saber. E isso basta. Isso é identidade. Hill dizia que os que alcançam sucesso extraordinário são aqueles que desenvolveram o poder do hábito dirigido por um propósito claro. Goggins tinha esse propósito: se tornar o homem que ele respeitava. E isso exige que você se trate como alguém digno, antes mesmo de se sentir assim. A disciplina não é castigo, é construção, não é repressão, é escultura. É o jeito mais sincero de dizer ao mundo e a si mesmo que você está comprometido com a sua evolução. Você pode ter talento, pode ter inteligência, pode ter sorte, mas se não tiver disciplina, tudo isso será desperdiçado na primeira queda. David Goggins caiu 1000 vezes, mas se levantava toda vez com o mesmo código: faça o que tem que ser feito, mesmo odiando, mesmo cansado, mesmo em silêncio. Essa é a diferença entre quem sonha e quem transforma. A pergunta agora é: você é alguém que espera sentir vontade ou alguém que faz mesmo sem vontade? Porque o sucesso não vem de quem sente, vem de quem faz, apesar de sentir. Existe uma guerra que ninguém vê, e ela acontece todos os dias entre o que você quer se tornar e o que você tenta evitar. David Goggins não competia com os outros, ele competia com a própria versão anterior. Todo dia ele se perguntava: o que o Goggins de ontem deixaria de fazer hoje? E fazia exatamente aquilo. Napoleon Hill afirmava: todo homem que vence primeiro precisa vencer a si mesmo. Isso significa que o obstáculo real não está lá fora, está dentro, na mente que hesita, na dúvida que sabota, na história que você mesmo escreveu e agora precisa reescrever. Goggins chamava esse processo de chamar o demônio interno para a briga. Ele dizia que todos temos uma parte dentro de nós que é preguiçosa, acomodada, fraca, e que só há uma forma de dominá-la: confronto diário, não com palavras, mas com ação. Ele corria quando não queria, treinava com lesões, fazia 4.000 flexões em um único dia só para provar, não para os outros, mas para si mesmo, que ele estava no comando, que ele não era escravo do próprio corpo, nem dos próprios pensamentos. Esse é o verdadeiro poder. Quando você vira o próprio oponente e o próprio treinador. Quando você começa a agir não porque é fácil, mas porque é necessário. E isso é o que Napoleon Hill chama de autodomínio absoluto. A capacidade de dirigir seus pensamentos, comportamentos e emoções sem depender de circunstâncias externas. Pessoas comuns gastam energia tentando vencer o mundo.
Pessoas extraordinárias gastam energia vencendo a si mesmas. E por isso, vencem o mundo como consequência. Você se compara com os outros? Goggins não. Ele se comparava com quem ele era ontem. Se hoje estava igual a ontem, algo estava errado. Porque crescer dói. E se não está doendo, provavelmente você parou. O autoconfronto é brutal. Você vai descobrir verdades sobre si mesmo que preferia não saber. Vai perceber que mentiu sobre estar se esforçando. Vai ver o quanto adiou o essencial em nome do que era confortável. Mas também vai começar a construir respeito próprio. Não o respeito que pedimos dos outros, mas aquele que você sente quando se olha no espelho e sabe: eu fiz o que precisava, mesmo sem vontade. A dúvida começa a calar quando a disciplina fala mais alto. E o respeito começa a surgir quando você se torna confiável para si mesmo. A pergunta agora é: você consegue viver consigo mesmo, sabendo que não deu tudo o que podia? Se a resposta for não, você já sabe o que precisa fazer. Depois de tudo, sobra uma coisa: o silêncio. Não o silêncio da fraqueza, mas o silêncio de quem não precisa mais provar nada com palavras, porque os atos já disseram tudo. David Goggins é a voz da dor transformada em força, mas antes de ser reconhecido, ele passou anos no escuro, correndo sozinho, treinando quando ninguém via, sendo disciplinado sem likes, sem câmera, sem tapinha nas costas. Esse silêncio é onde nasce o verdadeiro respeito próprio. É onde você aprende a confiar em si mesmo, porque sabe o que faz quando ninguém está olhando. Napoleon Hill dizia: a vitória começa na mente e se completa na persistência. Mas essa persistência só se mantém viva no silêncio, no invisível, no esforço constante longe do aplauso. O mundo só começou a ouvir Goggins depois que ele ficou impossível de ignorar. Mas o mundo não viu os 1000 dias em que ele gritou apenas por dentro. Cada corrida, cada flexão, cada repetição não era para se exibir. Era para se construir. É isso que você precisa entender. A verdadeira força não se mostra, se sente. Ela aparece quando você para de depender da motivação dos outros. Quando o barulho externo já não influencia o que você faz com seu dia. Quando o silêncio vira solo fértil para sua nova identidade. Goggins diz: seja tão bom que eles não possam te ignorar. Mas ele só chegou lá porque aceitou ser ignorado por muito tempo. Porque a disciplina dele era surda ao elogio e cega ao reconhecimento. Hill reforça: o sucesso não é um evento público, é um processo interno, uma escavação, uma reinvenção mental. E isso exige que você fique confortável com o desconforto de não ser visto ainda. Você quer respeito? Comece se respeitando. Você quer força? Comece se reconstruindo em silêncio. Você quer vencer? Comece onde ninguém está olhando. Esse é o estágio final. Quando a dúvida cala, o medo cede e o silêncio se torna a sua zona de crescimento. Você não precisa mais de permissão, nem de plateia, nem de aplauso. Você precisa de ação. Você precisa de disciplina. Você precisa de silêncio fértil. E se esse vídeo te lembrou disso, se inscreva no canal Ferreiro Mental. Porque esse conteúdo não é entretenimento, é combustível. Combustível para te manter firme, alinhado, desperto. Aqui a gente não te entrega motivação. A gente te dá ferramenta. E agora, você já sabe, o verdadeiro grito de vitória é o silêncio de quem age.